Olá amiguinhos, estamos começando uma sessão nova aqui no canal, feita com vídeos contendo apenas dicas, estratégias, métodos para que você melhore o seu desempenho estudantil. São estratégias, métodos, dicas, conselhos para que você adquira hábitos positivos de estudo, para que você se livre de vícios de estudo, para que você aprenda a lidar com a derrota e se mantenha disciplinado e focado nos seus propósitos, no seu caminho. Essas dicas, esses métodos, estratégias foram coletados nos meus mais de 20 anos em sala de aula, observando milhares de alunos felizes obtendo sucesso, mas também vendo frustrados não lidando com a derrota, diminuindo seus sonhos, mudando seus caminhos para longe dos seus sonhos. Por isso, essa série de vídeos é voltada para você, estudante, que quer obter um resultado melhor enquanto estudante, quer superar aquela difícil faculdade, aquela difícil barreira acadêmica, quer superar uma dificuldade na pós-graduação, quer aprender como ler melhor, como ter resultados melhores das suas leituras, como ser um estudante melhor e, quem sabe, no futuro, um profissional melhor. Esse primeiro vídeo, por exemplo, vai tratar de 7 dicas para estudar melhor. E a primeira dica que eu vou dar é: divida a tarefa em pedaços menores. Ninguém escala uma montanha saltando do sopé da montanha para o ponto mais alto. É preciso percorrer um caminho. Se você se dispor a absorver a montanha inteira de tarefas, você pode se frustrar. Divida a tarefa em pedaços menores. Amanhã eu vou levantar 3 horas mais cedo, o professor Pisolato me deixou empolgado para estudar. Não faça isso, você está se propondo a ir do ponto A ao ponto B instantaneamente. Divida o caminho, divida a dificuldade, divida a tarefa em pedaços menores. Você quer levantar mais cedo para estudar, sem prejudicar as suas horas de sono essenciais para a absorção do conhecimento? Amanhã eu vou levantar 10 minutos mais cedo para planejar o meu dia. Se você fizer isso, se você dividir a tarefa em pedaços menores, cada vez que você conquistar um resultado, isso lhe causará prazer. É por isso, por exemplo, que muitas pessoas colecionam objetos, colecionam livros, colecionam brinquedos, colecionam videogames, colecionam selos. A sensação de acúmulo é prazerosa ao cérebro. Quando você começar a colecionar pequenas tarefas cumpridas, isso lhe estimulará a continuar cumprindo com essas tarefas. Amanhã eu vou fazer 100 exercícios de matemática. Não se proponha a escalar a montanha automaticamente, divida em pedaços menores. Amanhã eu resolverei 10 exercícios. Depois eu posso resolver mais 10, e mais 10, e mais 10, sempre em pedaços menores. Porque a cada tarefa cumprida, aí nós entramos na dica 2, você se premiará quando alcançar um objetivo. Eu me propus a resolver 10 exercícios de matemática. Eu resolvi esses 10. Eu me propus anteriormente, estipulei o que eu ia fazer. Quando eu cumprir esse objetivo, 10 exercícios de matemática, eu vou me premiar. Eu vou dar algo que seja prazeroso para mim. Eu vou comer um pacote de bolacha negresco. Eu vou dar uma volta de bicicleta. Eu vou falar durante meia hora com os meus amigos por redes sociais. Eu me propus a levantar 10 minutos mais cedo para estudar, para planejar meu dia. Se eu cumprir isso, premie-se. Você alcançou um objetivo pequeno. Quando você fizer isso consecutivamente, com frequência, o seu dia será repleto de pequenas conquistas, que somadas são a escalada na montanha. Os seus 10 exercícios fragmentados serão 100 exercícios. E você ensinará seu cérebro que aquele sacrifício de levantar 10 minutos mais cedo, de fazer os 10 exercícios, de estudar uma página da apostila, um módulo da apostila, é premiado. É assim que você ensina um hábito a seu cérebro, dividindo a tarefa em pedaços menores e premiando-o a cada tarefa conquistada. Terceira e difícil dica, especialmente para os adolescentes: torne o errado difícil. É extremamente comum os adolescentes, os jovens, estudarem com o celular próximo, com música ligado. Isso não funciona. O teu cérebro não está sendo dedicado 100% ao estudo. Você faz isso porque muitas vezes a tarefa de estudar é tediosa, difícil, chata.
Para compensar, o seu cérebro tenta equilibrar uma coisa chata, difícil, tediosa, que é o estudo, com a música, com o celular, com a distração, para te causar justamente um relativo prazer em relação àquela dificuldade. É assim que nosso cérebro age. O nosso cérebro procura ou o prazer ou evitar a dor. Por isso, essa tentativa de compensar. Torne o errado difícil, coloque o celular bem longe de você. Aí você vai estar criando uma barreira, uma dificuldade. Não vai estar acessível aquilo que é errado. E você sabe que é errado estudar com o celular. Você quer acreditar, teu cérebro quer acreditar que estudar com o celular do lado, que estudar ouvindo música não lhe prejudica. Mas acredite, lhe prejudica. Pensa assim, se um carro passar na rua e você estiver estudando, como é que você sabe que é um carro passando na rua? Porque o seu cérebro tirou a atenção dos estudos para organizar aquele barulho e lhe dizer, é um carro passando na rua. Imagine o tempo inteiro uma música, um celular, uma rede social ativa ao seu lado. É claro que aquilo causará distração. Teu cérebro não está 100% dedicado aos estudos. Por isso eu digo, a terceira dica, torne o errado difícil. Torne as coisas que atrapalham o seu estudo difíceis. Não coloque comida próximo a você, não coloque o celular próximo a você. Afaste o que é errado, torne-o difícil. Se proponha, como a gente viu no passo 1 e 2, caso você cumpra uma tarefa, você vai poder dedicar 10 minutos, meia hora ao seu celular ou ouvir uma música. Mas enquanto estiver estudando, torne o errado difícil. E aí chegamos à dica 4. Que talvez seja uma das mais difíceis para um jovem, para um adolescente. O caminho a escolher. Se você for capaz de responder nesse exato instante, por que faço o que faço? Qual é meu propósito? Qual é o caminho que me propus a seguir? Essa é uma dica difícil. Responder essa pergunta lhe aponta o caminho, lhe põe na direção certa. E aí, como diz um velho ditado, uma vez escolhido o caminho, para trás nem para tomar impulso. As dificuldades que vão lhe aparecendo no caminho serão superadas pela visão desse objetivo, pelo foco nesse objetivo. Agora, se você não tem certeza do seu objetivo, o que vai acontecer? O caminho será cheio de bifurcações, cheio de atalhos. Ah, eu gostaria de fazer medicina, mas será que é exatamente isso que eu quero fazer para a minha vida? Ah, talvez enfermagem, quem sabe odontologia, quem sabe professor de história. Você começa a encontrar uma série de ramificações desse caminho. Então responda essa pergunta, por que faço o que faço? Qual é meu propósito? Uma vez respondida essa pergunta, não duvide mais de você, não questione mais, não diminua seus sonhos, mantenha-se focado, mantenha-se no seu propósito original. Quinta dica, assuma a responsabilidade por sua vida. Você vive a sua vida, ninguém irá viver a sua vida. Parece uma coisa óbvia, não? Mas quantas vezes entre os seus colegas você já ouviu, ah, eu não passei porque aquele assunto era muito difícil, eu não passei porque aquele assunto era absurdo, eu não passei por causa do sistema de cotas, eu não passei porque eu tive uma dor de barriga, porque eu dormi demais, porque eu dormi de menos, porque eu estava com preguiça, porque eu perdi o ônibus. Não invente desculpas. Você vive a sua vida. Assuma responsabilidades pela sua vida. Viver é desenhar sem borracha, como dizia Milor Fernandes. A vida é sua, assuma as ações, assuma as atitudes que levarão até seu objetivo. E saiba encarar as suas fraquezas, as suas derrotas. Sexta dica, planeje o seu dia. Talvez essa seja a primeira coisa a fazer de manhã cedo. Proponha-se, como a gente viu no passo 1, a levantar 10 minutos antes, apenas 10 minutos, para planejar o seu dia. Escreva o seu planejamento e inclua aí as aulas que você terá que assistir, inclua aí hora de almoço, hora de lanche, hora de descanso, e inclua aí fragmentos de tempo que podem ser aproveitados para replanejar o seu dia, para readaptar o seu dia, fragmentos que possam ser utilizados para você ler um jornal online, se você estiver se preparando, por exemplo, para vestibulares que têm atualidades. Não desperdice tempo. Isso não significa que você tem que ser um neurótico com o tempo, que você vai estar almoçando e lendo a apostila. Não chega a esse ponto. Aí você vai absorver mal a alimentação e também vai absorver mal o seu conteúdo. Então, planeje o seu dia. Escreva o seu planejamento. Hoje é tão fácil, você pode fazer isso num calendário de celular, num calendário de notebook.
Planeje o seu dia e deixe esse planejamento sempre acessível. E lembre-se do passo 1 e do passo 2, da dica 1 e da dica 2. Divida em pedaços menores e premie-se quando alcançá-lo. Hoje eu vou à tarde no cursinho para estudar. Se eu cumprir com os objetivos ao qual me estabeleci, eu me premiarei. Amanhã eu levanto novamente 10 minutos mais cedo e novamente planejo meu dia. Claro, fala-se planeja o dia, mas você pode planejar a sua semana, o que é muito mais difícil para um estudante, dada a carga de conteúdo que ele recebe diariamente. Chegamos finalmente à dica 7. É uma dica que qualquer autor que fala sobre sucesso, sobre propósito, como alcançar os seus objetivos, os homens ricos, como Jeff Bezos da Amazon, costumam pronunciar essa frase: se eu quero obter sucesso nos meus objetivos, não importa o que, seja estudo, seja profissional. Dica 7. Sente na mesa certa. O que essa expressão significa? Ande com aqueles que podem te acrescentar algo, aqueles que te mantenham focado, aqueles que te ensinam algo. Se você andar com os caras que não querem nem saber de estudo, muito dificilmente você será um estudante prolífico. Sente na mesa certa, sente com aqueles que têm algo a te ensinar. Logo você se tornará a mesa certa. Logo as pessoas quererão sentar na sua mesa porque você tem algo a acrescentar. Perceba que essa é uma dica não só para vestibular, para faculdade e para a sua vida profissional. Espero que essas dicas sejam impressas, coladas na parede do seu quarto, para que você cotidianamente lembre delas e as pratique. Fique de olho porque em breve tem novas dicas, novos métodos de estudo. Até lá!